Fala pessoal, vamos para mais uma aula. Nessa aula de hoje eu vou falar sobre sensor de efeito Hall. Na aula anterior, que foi a nossa primeira aula do sistema de injeção eletrônica, lembrando que eu vou postar toda terça e toda quinta, às 19 horas e 30 minutos, eu vou estar disponibilizando para vocês uma aula sobre injeção eletrônica. Então, hoje a segunda aula, essa nossa segunda aula, fala sobre sensor de efeito Hall. Na aula anterior, eu falei sobre sensor indutivo. Então, nós fizemos alguns testes do sensor indutivo, falamos a quantidade de pinos que você pode encontrar nesse sensor. Se você não assistiu essa aula, aqui em cima, em algum lugar aqui, ó, tem um card, é só você clicar, vai lá e assiste essa aula anterior para depois assistir essa de agora, beleza? Bom, sensor de efeito Hall. O sensor de efeito Hall, ele é diferente do sensor indutivo, porque no sensor indutivo nós temos uma bobina, lembre-se bem, que na aula passada eu falei sobre essa bobina e como a gente testa ela. O sensor de efeito Hall, ele é um sensor que ele não necessariamente tem esta bobina. O sensor de efeito Hall, ele é um sensor eletrônico. Então, como funciona um sensor de efeito Hall? Ele tem que ter uma alimentação que pode ser de 5 ou 12 volts, ele tem um aterramento e tem um sinal. Este sinal, ele vai variar normalmente entre 0 e 5 volts. Ah, mas se o sensor for de 12 volts, Márcio, ele vai variar entre 0 e 12? Normalmente, não, a não ser que você estiver trabalhando com um distribuidor. No distribuidor, nos veículos mais antigos, a gente oscilava entre 0 e 12 volts. Na maioria dos veículos mais modernos, com injeção eletrônica, mais modernos, que eu estou falando de 99, 2000 para cá, você vai oscilar esse valor entre 0 e 5 volts. Então é TR 5 volts. O sensor de efeito Hall é um sensor que vai produzir um sinal de aterramento. Então, na hora de testar, nós vamos testar com ele conectado e com ele desconectado, e você vai entender que hora ele vai ter um 5 volts de alimentação, vai ter um sinal, com ele desconectado, você vai ver que esse sinal de referência que vem da central é um sinal normalmente de 5 volts, e vai ter um aterramento, e aí esse fio do sinal vai oscilar entre 0 e 5, e nós vamos testar isso com o multímetro. Lembrando que ele oscila por conta de uma roda fônica que nós temos lá, e nós estamos falando do sensor de efeito Hall, no caso do sensor de rotação do virabrequim. Nós vamos falar posteriormente do sensor de fase, mas agora nesse momento estou falando do sensor de rotação do virabrequim quando ele é de efeito Hall. Esse sistema é aplicado, normalmente você vai verificar isso na linha Volkswagen, e tem alguns veículos que você vai estar notando esta aplicação. Onde eu vou saber, Márcio, de verdade se ele é Hall indutivo? Normalmente você vai ter essa referência via esquema elétrico. O esquema elétrico é o melhor meio de você saber se ele é Hall ou se ele é indutivo. E por quê? Você está vendo agora no esquema elétrico a diferença entre os dois aí, ó. No sensor de efeito Hall, eu sempre vou ter alimentação. Por quê? Porque ele é um sensor eletrônico. Pelo fato dele ser um sensor eletrônico, ele precisa ser alimentado. O meu circuito eletrônico precisa ser alimentado. No sensor indutivo, você não precisa de alimentação. O sensor indutivo é um sensor que ele próprio gera uma tensão e uma pequena corrente alternada. Então, nesse caso aqui, nós geramos um pulso, tá bom? E esse pulso oscila entre 0 e 5 volts, e eu preciso necessariamente de uma alimentação. Então, agora nós vamos para a aula do teste, a aula prática de verdade aqui no motor. Nós vamos fazer esse teste e você vai entender tudo que você precisa sobre sensor de efeito Hall. Vamos lá? Bom, pessoal, então, como eu disse, esse sensor de rotação é um sensor de rotação que está medindo a rotação do virabrequim. Então, nesse caso aqui especificamente, eu estou testando esse sensor num motor que a gente tem embancado aqui na nossa escola. Essa parte que estão vendo aqui é a parte de trás do motor, então está sem o câmbio aqui, né? E aqui é o volante do motor. E aqui, ó, nesse ponto aqui tá encaixado o sensor. Por trás aqui nós temos uma roda fônica, uma roda dentada, assim como eu mostrei no desenho. Lembrando que eu estou falando de sensor de rotação do virabrequim. Aqui, ó, está o nosso conector de 3 vias do nosso sensor, como eu também já falei. Então, nós vamos fazer 2 testes aqui. O primeiro teste é um teste com ele desconectado, com o conector desconectado, porque aqui eu vou conferir se eu tenho as alimentações, né, e o sinal de referência, como eu disse. Então, pessoal, vamos lá, ó. Para a gente fazer o teste aqui, eu já aterrei o meu conector e vamos conferir como é que ficam aqui as alimentações com o conector desligado do sensor. Vamos lá, vou pegar o primeiro aqui, eu vou usar o auxílio de uma
a agulha aqui para fazer esse teste. Coloquei a agulhinha lá. E vamos ver o primeiro pino aqui dele, que não necessariamente é o pino 1. 5.40. Esse motor aqui é o motor da S10 diesel, tá? Não me recordo se eu falei no início do vídeo, mas é um motor da S10 diesel. Isso pode ser em qualquer tipo de sistema que utilize um sensor de efeito Hall, o teste é padrão, tá? Então 5.38, 5.40. Vamos para o segundo pino aqui, ó. No segundo pino, eu tenho alguma coisa de 0.30 e alguma coisa. E no terceiro pino, nós encontramos 5 volts também. Tá? Então, se a gente pegar e trocar a ponta negativa para testar esse que deu 0, nós vamos verificar que possivelmente, que era o pino do meio, possivelmente ele é o pino de aterramento. Vamos conferir aqui, ó. Vamos lá. Aqui, ó. Olha lá, eu troquei a ponta, ele deu tensão de bateria, 11.4, 11.5, tensão de bateria. Tá bom? Então, nesse caso aqui, ó, os dois pinos da lateral são os pinos, um 5 volts e um sinal. Qual que é quem agora nós vamos descobrir depois de conectado. Vamos conectar então e nós vamos verificar aqui, ó. Sensor conectado, coloquei aqui o auxílio da agulha atrás de novo, mudei de novo a ponta para o meu negativo, para o meu aterramento, e já tive um valor de 5.22 nesse terminal aqui. Vamos para o outro terminal, vou colocar outra agulha para me auxiliar aqui, e vamos no outro terminal. Lembrando que eu não estou espetando o fio, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, estou acessando o conector por trás aqui, pela borrachinha. Vamos lá. Testei aqui, ó, 5.22, 5.22. Então não mudou nada no caso aqui. O que eu vou fazer nesse caso? Eu vou dar partida no motor, e na hora que eu der partida no motor, o que tem de acontecer? Um desses dois conectores aqui, um desses dois terminais aqui, essa tensão ela deve oscilar, ela deve baixar na hora que o motor estiver dando partida. Então nós vamos dar partida agora para fazer esse teste e essa verificação. Antes disso, eu vou trocar aqui o meu cabo do multímetro aqui para facilitar a minha vida. Bom, cabo do multímetro trocado, e é importante a gente entender que existe hoje no mercado uma infinidade de modelos de cabos que pode te auxiliar, e é sempre bom que se você, principalmente se você trabalha sozinho, eu estou gravando sozinho nesse caso aqui, ó, eu preciso dar partida no motor, preciso fazer várias coisas, e esse tipo de cabo aqui com adaptador, né, são cabos diferentes aí, eles vão auxiliar bastante a nossa vida no dia a dia da oficina. Então, se você tiver a oportunidade de fazer a compra, facilmente você encontra na internet fazer essa compra aí. Bom, peguei um dos conectores aqui, um dos terminais, e eu vou dar partida no motor. Vamos ver o que vai acontecer? Nota que quando eu dei partida no motor, um desses terminais, nesse terminal que eu peguei aqui especificamente, a tensão caiu e parou para baixo, ó, parou em 0,6. Vamos só dar uma giradinha no motor, 0,6, 0,5, tá dando uma isoladinha aqui, acredito eu, vamos lá. Vou só dar mais uma giradinha no motor para verificar, olha lá. Olha lá, voltou para 5 e pouco. O que acontece na verdade? Conforme passa o dente da roda fônica na frente do sensor, o valor de tensão oscila aqui. Vamos pegar o outro terminal, ó, que é o de alimentação de 5 volts, ó. Olha só. Esse, inclusive, até subiu a tensão por algum motivo, de algum retorno de tensão que deu aqui, até subiu. Então, já sei que esse pino aqui, onde eu estou agora, é o de alimentação de 5 volts, e este outro pino é o pino do meu sinal. Olha lá, tá com 0,20. Se eu girar um pouquinho o motor, só vou dar uma giradinha no motor, olha só. Ó, um pouquinho que eu girei o motor, ele voltou para 5.2. E mais uma pequena movimentada, ele cai. Olha lá. Se eu mantiver ele em giro, essa tensão ela dá uma estabilizada em alguma tensão aí. É que a minha partida já está um pouco fraca, que a bateria está um pouco descarregada, mas ela podia parar, por exemplo, em 2,5, 3, depende da rotação do motor. Isso é de extrema importância você saber, porque o sensor, como eu disse, ele trabalha com 0,5, 0,5. Mas como eu tenho uma rotação e não necessariamente o meu dente está parando na frente do sensor ou fora do sensor lá, esse valor vai oscilar. Eu vou explicar melhor para vocês agora, mostrando e desenhando aqui no papel aqui para vocês entenderem. Bom, então o que você viu lá foi uma oscilação de tensão
de acordo com o que movimentava-se os dentes da roda fônica em direção ao sensor. É possível que você faça esse teste também, retirando esse sensor, medindo o sinal, colocando um metal na frente do sensor e retirando esse metal na frente do sensor. Fazendo esse teste, você vai ver a oscilação mais precisa, de 0 e de 5 volts realmente. Aqui nós tivemos um valor que necessariamente não zerou e nem deu 5 volts, mas acabou até dando 5 volts, mas zerar, quase você não viu ele zerando. E por que você quase não viu ele zerando? Porque o dente, ora estava mais próximo ou mais longe um pouquinho do sensor, mas talvez ele não tenha parado exatamente na frente do sensor. Num teste com osciloscópio, você consegue ver esse gráfico de onda quadrada mais bonitinho e mais preciso, talvez. Mas num teste aqui, no momento que a gente precise saber se o sensor está funcionando ou não, esse teste ele vai funcionar e vai funcionar muito bem, com bastante precisão, inclusive, para a gente saber, olha, o sensor está funcionando ou não está funcionando, eu já consigo tirar a dúvida. Lembrando que eu estou falando de sensor de rotação do virabrequim, tá bom? Para a gente testar no comando de válvula, no caso, no sensor de fase, a gente tem um procedimento parecido, tá bom? Mas nós vamos considerar algumas outras coisas, os valores talvez não vão dar 100% igual. Aqui nós vimos durante a partida um valor que não zerou, e justamente como eu disse, porque o multímetro não tem precisão para isso, não é o meu multímetro, nenhum multímetro tem precisão para isso. Ele vai ver, os dentes passam muito rápido aqui, e ele não consegue zerar e dar 5 volts. Nós vimos um valor médio de 3 volts aqui, e esse valor médio talvez é a média que ele conseguiu calcular entre passar um dente e passar a falha por ele vai calcular uma média ali, e essa média dele deu em torno de 3 volts, tá? Então, como eu disse, existe essa forma de testar no lugar, dando partida, e existe a forma de você retirar o sensor e colocar um metal na frente e retirar, e eu tenho certeza que você vai conseguir dar um diagnóstico se o sensor está funcionando ou não, e ele tem uma precisão relativamente boa. Num caso extremo, onde eu tenho alguns efeitos muito incomuns, eu posso talvez usar um osciloscópio. Beleza, pessoal? Se você não assistiu a aula anterior, vai lá, clica aqui em algum lugar, como eu disse, tem aí em algum lugar o card, clica no card aí, vai assistir a outra aula, senão você digita no YouTube aí, ó, aula de injeção eletrônica, curso de injeção eletrônica, aula 1, clica lá, vai para a aula 1, que é a aula do sensor indutivo, vai te dar muito embasamento para entender como é que funciona também o sensor Hall. Os dois são muito parelhos aí, apesar de serem opostos no funcionamento, mas eles são muito parecidos e dá para a gente tirar muita noção de tudo isso que eu falei nessas duas aulas. Como eu disse, toda terça e quinta aula às 19h30, e se você não é inscrito no nosso canal ainda, se inscreve e ativa as notificações, beleza? Até a próxima aula, um abraço e até mais, valeu!